Oportunidades da IA na criação de conteúdo. Eficiência e escala. A IA pode automatizar tarefas repetitivas e gerar conteúdo em volumes sem precedentes, liberando os criadores humanos para trabalhos mais estratégicos e criativos. A IA pode automatizar tarefas trabalhosas de conteúdo, desde a redação de e-mails e relatórios até a geração de descrições de produtos ou postagens em redes sociais, liberando os criadores humanos para trabalhos estratégicos e criativos de nível superior. Ela permite a produção de conteúdo em uma escala anteriormente inimaginável. A IA pode redigir postagens de blog, e-mails e até roteiros de vídeo, economizando horas de trabalho. Parceria criativa. A IA não é vista apenas como um substituto, mas como um assistente criativo capaz de gerar ideias, sugerir alternativas e superar bloqueios criativos. Longe de apenas substituir humanos, a IA pode atuar como um poderoso assistente criativo. Ela pode gerar ideias, sugerir frases alternativas, criar conceitos visuais ou ajudar a superar bloqueios criativos, ampliando a engenhosidade humana. Seja para inspirar novas ideias ou reescrever frases, a IA pode atuar como um colaborador criativo. Aviso: a ameaça do conteúdo gerado por IA já está aqui. Personalização. A IA permite personalizar o conteúdo para as necessidades e preferências individuais dos usuários de forma muito mais eficaz. As empresas podem aproveitar a IA para adaptar experiências de conteúdo, como mensagens de marketing ou materiais educacionais, às necessidades e preferências individuais dos usuários de maneira muito mais eficaz do que os métodos manuais permitem. Uma IA pode analisar dados de clientes para determinar preferências, comportamentos e padrões, permitindo que as marcas entreguem mensagens altamente relevantes. Acessibilidade. A IA pode capacitar indivíduos que enfrentam dificuldades com a criação de conteúdo tradicional. Ferramentas de IA podem capacitar indivíduos que enfrentam barreiras à criação de conteúdo tradicional, como aqueles com deficiências ou desafios de linguagem, permitindo que se comuniquem e se expressem com mais facilidade. Otimização de SEO. A IA auxilia na pesquisa de palavras-chave, análise de concorrentes e otimização da estrutura de conteúdo. A IA simplifica e fortalece as estratégias de otimização para motores de busca, SEO. Ferramentas como SEMrush e ClearScope utilizam IA para identificar as palavras-chave de melhor desempenho, otimizar a estrutura do seu conteúdo e analisar a concorrência. Novas formas de conteúdo. Ferramentas de IA permitem a criação de vídeos com avatares virtuais e outras formas inovadoras de conteúdo. Por exemplo, ferramentas como Synthesia permitem que empresas criem vídeos alinhados à marca de forma fluida, apresentando avatares de IA personalizáveis que narram o conteúdo. Em segundo lugar, desafios éticos. Autoria e propriedade intelectual. A questão de quem detém os direitos autorais para conteúdo gerado por IA é central, com implicações legais complexas. Originalidade e plágio não intencional também se tornam preocupações. Quando uma IA gera conteúdo com base em um comando, quem possui os direitos autorais? O usuário que escreveu o comando, os desenvolvedores da IA, ou o resultado é sequer passível de direitos autorais? Muitos algoritmos vasculham a web para aprender e gerar conteúdo, o que pode resultar em replicação acidental. Além disso, onde exatamente traçamos a linha entre assistência de IA e plágio descarado? Viés e justiça. Modelos de IA podem perpetuar e amplificar vieses presentes em seus dados de treinamento, resultando em conteúdo discriminatório ou insensível. Modelos de inteligência artificial herdam vieses presentes em seus dados de treinamento. Isso pode levar à geração de conteúdo que reforça estereótipos prejudiciais, exclui certos grupos demográficos ou carece de sensibilidade cultural, potencialmente amplificando desigualdades sociais. Sistemas de IA frequentemente herdam vieses nos dados em que são treinados, levando a conteúdo que pode, sem querer, reforçar estereótipos ou excluir comunidades desfavorecidas. Transparência e autenticidade. A dificuldade em distinguir conteúdo gerado por IA de conteúdo humano pode minar a confiança e levantar questões sobre a confiabilidade da informação. À medida que o conteúdo gerado por IA se torna mais sofisticado, distingui-lo do trabalho criado por humanos se torna mais difícil. Essa falta de transparência pode corroer a confiança. Quando o público interage com conteúdo gerado por IA, eles deveriam saber que uma máquina o criou?
A transparência nesse aspecto constrói confiança, garantindo que as empresas mantenham credibilidade com seus usuários. Impacto econômico. Deslocamento de empregos. A automação de tarefas de criação de conteúdo levanta preocupações sobre a perda de empregos em áreas como escrita, design e tradução. As capacidades de automação da IA levantam preocupações válidas sobre o deslocamento de empregos para escritores, designers, tradutores e outros profissionais cujo trabalho envolve a criação de conteúdo. Embora a IA possa auxiliar e aumentar a capacidade dos criadores, ela ameaça substituir empregos em áreas que dependem de tarefas repetitivas ou de nível inicial. 3. Ameaças potenciais. Proliferação de desinformação. A IA facilita a geração de notícias falsas. Campanhas de desinformação e deepfakes, potencialmente manipulando a opinião pública e prejudicando processos democráticos. A IA torna alarmantemente fácil gerar grandes quantidades de artigos de notícias falsas convincentes, campanhas fabricadas nas redes sociais e imitações de texto ou áudio deepfake. Isso pode ser usado como arma para manipular a opinião pública, interferir em processos democráticos ou incitar ódio e violência. O lado mais sombrio da IA é seu potencial para amplificar a desinformação por meio de ferramentas que podem gerar conteúdo convincente, mas falso. Deepfakes, conteúdo de vídeo e áudio manipulados para espalhar falsidades, representam desafios para a integridade do conteúdo e a confiança pública. Golpes sofisticados. A IA pode gerar e-mails de phishing mais eficazes e personalizados, avaliações falsas e sites fraudulentos. E-mails de phishing, avaliações falsas de produtos, sites fraudulentos e outros golpes podem ser gerados em grande escala e personalizados usando IA, tornando-os mais eficazes e difíceis de detectar. Integridade acadêmica. A facilidade com que os alunos podem gerar trabalhos acadêmicos com IA apresenta um desafio para as instituições educacionais. A facilidade com que os alunos podem gerar redações ou códigos usando IA representa um sério desafio para as instituições educacionais e o valor das credenciais acadêmicas. Sobrecarga de informações e degradação da qualidade. A produção de conteúdo barata e rápida pode inundar a internet com informações de baixa qualidade e imprecisas. A capacidade de produzir conteúdo de forma barata e rápida pode inundar a internet com informações de baixa qualidade, repetitivas ou simplesmente imprecisas, tornando mais difícil para os usuários encontrar fontes confiáveis e diminuindo a qualidade geral do patrimônio digital. Dependência excessiva de IA. A dependência excessiva de IA pode levar à perda de criatividade e autenticidade no conteúdo. Confiar demais na IA pode diluir a criatividade genuína e a autenticidade. Conteúdos que parecem estéreis ou formulaicos correm o risco de alienar o público. A IA é uma ferramenta, não uma substituição completa para a engenhosidade humana. 4. Estratégias para um caminho responsável. Desenvolvimento de diretrizes éticas. Estabelecer padrões e práticas responsáveis para o desenvolvimento e implementação de IA, focando na justiça, responsabilidade e transparência. É crucial. Desenvolver diretrizes éticas. São necessários padrões claros da indústria e melhores práticas para o desenvolvimento e implementação responsável de IA, com foco na justiça, responsabilidade e transparência. Promoção da transparência. Mecanismos como marca d'água digital ou rotulagem clara devem indicar quando o conteúdo é gerado por IA. Promover a transparência. Mecanismos como marca d'água digital ou rotulagem clara devem ser incentivados ou obrigatórios para indicar quando o conteúdo é gerado por IA. A transparência nesse aspecto constrói confiança, garantindo que as empresas mantenham credibilidade com seus usuários. Investimento em detecção. Ferramentas robustas precisam ser desenvolvidas para identificar conteúdo gerado por IA. Investir em detecção. A pesquisa e o desenvolvimento de ferramentas robustas para detectar conteúdo gerado por IA são cruciais para combater a desinformação e a desonestidade acadêmica. Adaptação dos marcos legais. Os legisladores devem abordar questões de direitos autorais, responsabilidade por conteúdo prejudicial gerado por IA e direitos de uso de dados. Adaptar os marcos legais. Os formuladores de políticas devem lidar com questões de direitos autorais, responsabilidade por conteúdo prejudicial gerado por IA e direitos de uso de dados na era da IA. Aprimoramento da alfabetização digital. Educar o público sobre as capacidades,
limitações e potencial de uso indevido da IA. É essencial para fomentar hábitos de consumo crítico. Aprimorar a alfabetização digital. Educar o público sobre as capacidades, limitações e potencial de uso indevido da IA é essencial para fomentar hábitos de consumo crítico. Incentivar a alfabetização digital. Colaboração entre humanos e IA. O futuro da criação de conteúdo reside na colaboração entre humanos e IA, onde a IA amplifica a criatividade e a eficiência, mantendo a perspectiva humana central. O futuro não precisa ser IA versus humanos, mas sim, humanos com IA. Olhando para o futuro, a fórmula vencedora para a criação de conteúdo não colocará humanos contra máquinas. Em vez disso, aproveitará a IA como uma ferramenta para amplificar a criatividade e a eficiência, mantendo as perspectivas humanas únicas no centro. Conclusão. A IA e a criação de conteúdo oferecem um potencial transformador, mas requerem uma abordagem cuidadosa e ética. É fundamental equilibrar as oportunidades de eficiência e inovação com a necessidade de mitigar os riscos de desinformação, preconceito e perda de confiança. A colaboração entre humanos e IA, juntamente com o desenvolvimento de diretrizes éticas, a promoção da transparência e o investimento em alfabetização digital, são cruciais para navegar neste novo cenário e garantir um futuro de informação responsável e confiável. Como ambas as fontes concluem, as escolhas que fazemos hoje determinarão o futuro do conteúdo e nossa interação com ele. Bem-vindo de volta ao The Deep Dive. Temos um ótimo conjunto de fontes de vocês, artigos, até mesmo um trecho de transcrição de áudio, todos apontando para a geração de conteúdo por IA. Sim, é um tema quente e as pessoas querem entender o que realmente está acontecendo além das manchetes. Exatamente. Então, nossa missão hoje é desvendar isso. Vamos olhar para as oportunidades, as questões éticas e talvez algumas das ameaças reais que surgem, à medida que a IA fica melhor em criar conteúdo. Queremos extrair as principais percepções para todos que estão ouvindo. Com certeza, porque essa tecnologia está evoluindo. Tão rápido, não é? Quero dizer, as coisas que a IA pode gerar agora, texto, imagens, você nomeia, pode ser incrivelmente difícil diferenciá-las do trabalho humano. Está realmente mudando o jogo. Uhum. De chatbots simples há apenas alguns anos para... Bem, isso. E você sabe, quando você ouve falar de IA criando conteúdo, é fácil pular para os extremos. Minha mente imediatamente vai, um pouco de ficção científica, como o território de Skynet, sabe? Sim, a ideia de IA produzindo interminavelmente desinformação perfeita ou algo assim. Certo, como nos manipulando totalmente sem que percebamos. Agora veja, não estamos dizendo que os escritores robôs vão dominar amanhã. Ainda não, de qualquer forma. Mas pensar nesse extremo, nesse tipo de cenário de Skynet para conteúdo, é uma maneira útil, talvez um pouco dramática, de enquadrar os perigos potenciais, certo? Apenas como um experimento mental. Ajuda a focar a mente no que pode dar errado, se não formos cuidadosos. Ok, então vamos nos afastar das narrativas de IA assassina. Quais são os benefícios, tangíveis reais que estamos vendo agora? Bem, o primeiro grande e provavelmente o mais óbvio é eficiência e escala. Sim, assumindo as tarefas entediantes. Considere essas tarefas repetitivas, redigir e-mails padrão, descrições de produtos, agendar postagens em redes sociais. A IA pode lidar com muito disso. E rapidamente, eu imagino. Incrivelmente rápido, em um volume que os humanos simplesmente não conseguem igualar. Realisticamente, isso libera as pessoas. Certo, então, em vez de passar horas escrevendo 50 versões de um texto publicitário, Você fornece à IA as informações principais, talvez alguns parâmetros, e ela gera variações em minutos. Isso permite que os criadores humanos se concentrem na visão geral e na estratégia, no trabalho criativo de alto nível. o que leva perfeitamente ao próximo ponto, não é? Essa ideia de IA como mais do que apenas um trabalhador braçal, mas talvez um parceiro criativo. Exatamente. Isso ficou bem claro nas fontes. Não se trata apenas de substituição. É sobre aumento. IA como assistente criativo. Como isso funciona na prática, no entanto? É apenas sugerir sinônimos? Pode ser. Muito mais do que isso. Pense em brainstorming. Você está travado. Uma IA pode analisar grandes quantidades de texto e imagens e sugerir ângulos completamente novos, diferentes formulações, até mesmo conceitos visuais. Então, poderia realmente ajudar a superar bloqueios criativos. Com certeza. Pode despertar ideias que você talvez não tivesse pensado, ou talvez apenas reformular algo de uma maneira que de repente faça sentido. É sobre aprimorar a engenhosidade humana, não substituí-la. Ok, gosto dessa abordagem. O que mais? Personalização é outro aspecto enorme.
A IA é incrivelmente boa em personalizar experiências. Vemos isso o tempo todo, certo? Como a playlist Discover Weekly do Spotify. Esse é um exemplo perfeito. Ela analisa seus hábitos de escuta, padrões, preferências e entrega algo hiper relevante só para você. Então aplique isso ao marketing, talvez à educação. Exatamente. Entregar mensagens ou materiais de aprendizagem que realmente ressoem com o indivíduo, muito além do que você poderia realisticamente fazer manualmente em grande escala. Faz sentido. E a acessibilidade também foi mencionada. Sim, e esse é um ponto realmente importante. Ferramentas de IA podem capacitar pessoas que podem enfrentar barreiras com a criação de conteúdo tradicional. Talvez alguém com uma deficiência ou enfrentando desafios de idioma. Então, coisas como texto para fala avançado ou tradução. Uhum. Ferramentas que abrem a comunicação e a autoexpressão para mais pessoas. É um aspecto democratizante, de certa forma. Esse é um grande benefício. Ok, mudando um pouco de assunto, SEO, otimização para mecanismos de busca. Como a IA está mudando esse jogo? De forma massiva. Está se tornando quase essencial. Ferramentas de IA podem fazer análises profundas de pesquisa de palavras-chave, analisar o que os concorrentes estão fazendo com sucesso, até mesmo ajudar a estruturar seu conteúdo para melhor visibilidade. Então, ferramentas como SEMrush ou ClearScope citadas. Sim, ferramentas como essas usam IA para vasculhar enormes quantidades de dados. Elas podem identificar oportunidades de palavras-chave, talvez até encontrar tópicos de nicho, analisar conteúdo de alta classificação para ver o que funciona. É como ter uma equipe de pesquisa superpoderosa. Ajudando você a descobrir o que as pessoas estão procurando e como melhor respondê-las. Precisamente. E encontrar lacunas que seus concorrentes não preencheram. Ok. E a última oportunidade mencionada foi criar formas totalmente novas de conteúdo. Certo. Pense em coisas como vídeos usando avatares de IA. Plataformas como a Synthesia permitem que empresas criem vídeos polidos com esses apresentadores digitais personalizáveis. Sem precisar de câmeras, atores, estúdios. Exatamente. Você usa os modelos de IA pré-treinados deles para adicionar seu roteiro, marca, e você tem um vídeo, potencialmente em vários idiomas. Isso abre novas maneiras de se comunicar, especialmente para conteúdo em vídeo. Uau! Certo, então as vantagens são bem claras. Eficiência, ajuda criativa, personalização, acessibilidade, impulso no SEO, até mesmo novos tipos de conteúdo. Mas, mencionamos o lado sombrio anteriormente. Nós mencionamos. E os desafios éticos e as ameaças potenciais são tão significativos quanto, se não mais. Por onde começamos? Autoria. Esse é um grande ponto. Se eu instruir uma IA a escrever um artigo, quem possui os direitos autorais? Eu, a IA. Isso é sequer sujeito a direitos autorais? O terreno legal é realmente instável. E quanto à originalidade? Se a IA aprendeu a partir da coleta de bilhões de páginas da web... Exatamente. Há um risco real de plágio não intencional. Quanto à IA, apenas regurgita, em vez de criar algo genuinamente novo. Onde está essa linha? Existem ferramentas para verificar isso? Como a Turnitin ou Copscape. Essas ferramentas existem e podem ajudar sim. Mas distinguir a produção sofisticada de IA do trabalho original humano, ou mesmo apenas trabalho fortemente assistido por IA, está se tornando mais difícil. É uma grande dor de cabeça para a academia e a publicação. Ok, a autoria é complicada. E quanto ao viés? Outro problema crítico. Os modelos de IA aprendem com os dados nos quais são treinados. Se esses dados refletem preconceitos sociais, e sejamos honestos, a maioria dos grandes conjuntos de dados reflete, a IA pode herdar e até amplificar esses preconceitos. Então, o conteúdo gerado pode acabar reforçando estereótipos prejudiciais. Ou talvez excluir certos grupos. Com certeza. Imagine um modelo de linguagem treinado predominantemente em textos ocidentais. Ele pode naturalmente priorizar essas perspectivas ou carecer de sensibilidade cultural ao gerar conteúdo sobre outras regiões. Como resolver isso? Dados diversificados. Isso faz parte da solução, sim. Conjuntos de dados de treinamento diversificados, auditoria cuidadosa dos modelos, trabalho contínuo para identificar e mitigar o viés. Mas é um desafio constante. E tem toda a questão da transparência. Devemos saber se o conteúdo é gerado por IA? Esse é um grande debate. Está ficando mais difícil distinguir o trabalho da IA do humano, o que pode minar a confiança. Se as pessoas sentirem que podem estar interagindo com ou lendo algo gerado por uma máquina sem saber. Parece um pouco enganoso. Pode parecer sim. Algumas organizações, como a Forbes, aparentemente rotulam notícias financeiras geradas por IA, por exemplo. Essa transparência ajuda a manter a credibilidade. Mas onde você traça a linha? Cada e-mail assistido por IA precisa de um rótulo? Complicado. E claro, o elefante na sala para muitos criadores. Empregos. Deslocamento de empregos? Sim. Se a IA pode automatizar escrita, design, tradução, o que acontece com as pessoas que fazem esses trabalhos agora? Particularmente, talvez funções de nível inicial,
redação básica, esse tipo de coisa. Essas parecem as mais vulneráveis. Enquanto a IA pode melhorar processos, há uma preocupação de que ela possa substituir empregos de tarefas repetitivas ou formulaicas. Embora o contra-argumento seja sempre que novos empregos são criados, certo? Treinadores de IA, especialistas em ética. Isso é verdade. Novos papéis surgirão, mas a transição pode ser dolorosa para muitos, e não está claro se os novos empregos compensarão totalmente as perdas, ou se exigirão conjuntos de habilidades completamente diferentes. Ok, esses são alguns obstáculos éticos sérios. Mas então, são as ameaças diretas, coisas que vão além de apenas dilemas éticos. Certo? E no topo dessa lista tem que estar a proliferação de desinformação, O problema das notícias falsas, amplificado. massivamente amplificado. A IA torna incrivelmente barato e fácil gerar grandes volumes de artigos falsos convincentes, postagens falsas em redes sociais, áudio deepfake, vídeo deepfake. Coisas projetadas para enganar ou manipular deliberadamente as pessoas. Exatamente. Sim. Armazenado para influenciar a opinião pública, interferir em eleições, incitar ódio ou violência. É assustadoramente eficaz porque pode parecer e soar tão real. E você mencionou isso antes. Parece que poderia se tornar uma ferramenta em um novo conflito global, uma guerra fria de informação. Acho que essa é uma analogia justa. Já vemos nações usando informação e desinformação como uma ferramenta de influência para alavancagem econômica. A IA apenas lhes dá uma arma, vastamente mais poderosa. Imagine gerar enxurradas de notícias econômicas falsas para desestabilizar o mercado de um rival, ou campanhas de propaganda direcionadas. Poderia absolutamente ser usado dessa maneira. Minar a confiança nas instituições, semear o caos, influenciar resultados econômicos. Isso adiciona uma nova dimensão à competição geopolítica entre potências como os Cineio, China, Rússia, Europa. Ok, isso é realmente alarmante. Quais outras ameaças estamos enfrentando? Golpes mais sofisticados estão definitivamente na lista. E-mails de phishing se tornam muito mais difíceis de detectar quando são altamente personalizados, usando IA. Especificamente adaptados para você, com base em dados coletados, talvez. Precisamente. Avaliações de produtos falsas que soam completamente autênticas, sites fraudulentos inteiros que parecem legítimos. A IA torna a enganação mais fácil e mais eficaz. Também mencionamos a integridade acadêmica anteriormente. Sim, a facilidade de gerar redações, códigos, soluções. Isso desafia fundamentalmente como as instituições educacionais avaliam o aprendizado e o valor dos diplomas. Se qualquer um pode simplesmente pedir a uma IA para fazer seu dever de casa. O que esse diploma significa agora? É um grande desafio para os educadores. E então há apenas o volume puro, a sobrecarga de informações. Exatamente. Milímetros. Se criar conteúdo se torna virtualmente gratuito e instantâneo, vamos apenas nos afogar em conteúdo de baixa qualidade, repetitivo, talvez impreciso, gerado por IA. Tornando mais difícil encontrar informações confiáveis, degradando a qualidade da internet. Esse é um risco muito real. A relação sinal-ruído pode piorar muito, diminuindo o valor do bem comum digital para todos. E, finalmente, apenas confiar demais nisso, perdendo nossa própria faísca. Dependência excessiva, sim. Se nos apoiarmos demais na IA para toda a criação de conteúdo, corremos o risco de perder nossa própria criatividade, nossa voz autêntica. Tudo começa a parecer um pouco estéril, formulaico. Esse é um bom ponto. Você corre o risco de alienar seu público se tudo soar como se viesse da mesma máquina. Isso reforça a ideia de que a IA deve ser uma ferramenta, um amplificador, não uma substituição para o pensamento e a engenhosidade humana. Ok. Então, grandes oportunidades, mas também desafios éticos realmente significativos e até ameaças assustadoras. Dado tudo isso, qual é o caminho a seguir? Como gerenciamos isso? As fontes lhe sugerem uma abordagem multifacetada, realmente. Começa com o desenvolvimento de diretrizes éticas claras. Padrões de como a IA deve ser construída e usada de forma responsável, focando na justiça e responsabilidade. Exatamente. E a transparência ela é fundamental junto a isso. Falamos sobre rotular conteúdo de IA, coisas como marca d'água digital ou indicadores claros. Para que as pessoas saibam, vejam. Constrói confiança. Certo. Precisamos de investimento em ferramentas, formas de identificar conteúdo de IA para combater a desinformação e a fraude acadêmica. Isso parece crucial. E quanto à lei? Os marcos legais definitivamente precisam se adaptar. Os legisladores têm que lidar com direitos autorais, responsabilidade por danos causados por conteúdo de IA, direitos de uso de dados. Nossas leis atuais não são para isso. Eles precisam se atualizar rápido. Há o elemento humano, a alfabetização digital. Educar a todos.
Sim, garantir o público entenda o que a IA pode fazer, suas limitações, como pode ser mal utilizada. Fomentar hábitos de consumo mais críticos é vital. Para que todos possamos ser mais espertos sobre a informação que encontramos online. Com certeza. E, finalmente, as fontes realmente enfatizam a colaboração humano-IA como o futuro provável. Não IA versus humanos, mas humanos mais IA. Precisamente. Encontrar aquele ponto ideal onde a IA lida com a escala, a análise de dados, as tarefas repetitivas, liberando os humanos para a criatividade, a estratégia, a profundidade emocional, o pensamento crítico. IA processa números, humanos contam a história. Mais ou menos, sim. A IA refina a gramática, analisa tendências, elabora opções. Os humanos fornecem a visão, o arco narrativo, a empatia que conecta com outros humanos. É sobre aproveitar as forças de ambos. Ok, então, concluindo. A geração de conteúdo por IA é claramente uma faca de dois gumes. Potencial massivo para boa, né? Eficiência, criatividade, personalização. Mas também um potencial sério para danos, desinformação, Sim. preconceito, disrupção de empregos, golpes, degradação da qualidade da informação, especialmente aquela parte de desinformação, no contexto de influência global na economia. Sim, esse ângulo de Guerra Fria é preocupante. Então, a principal lição parece ser equilíbrio. Definitivamente. Precisamos de uma abordagem realmente equilibrada e ponderada. Aproveitar os benefícios, com certeza, mas mitigar ativamente os riscos através da ética, transparência, tecnologia de detecção, atualização das leis, aumento da alfabetização digital e foco na colaboração humano-IA. Parece que será um esforço contínuo, não uma solução única. Sem dúvida, este campo está avançando rapidamente. Então, talvez um pensamento final para nossos ouvintes refletirem. À medida que essa tecnologia de IA se torna cada vez mais sofisticada, capaz de moldar não apenas nossos feeds de notícias, mas potencialmente eventos globais, como você vai mudar a forma como lê, assiste e ouve? Como você vai avaliar o que é real e o que não é nos próximos anos? E talvez, que papel você pode desempenhar para garantir que nosso futuro informativo permaneça confiável? Algo importante para todos nós considerarmos. De fato, obrigado a todos por se juntarem a nós nesta imersão profunda.